Olá, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Vinícius e hoje nós iremos realizar o webinar sobre o objeto grid. Então, eu gostaria de saber se todo mundo está conseguindo me ouvir, se está conseguindo ver a minha tela também. Então, a gente tem um painel aí de chat e de perguntas e respostas, né, QA. Então, se vocês puderem me dar o feedback, aí a gente já começa a apresentação. Tá todo mundo conseguindo me ouvir? Conseguem ver a minha tela? Beleza, então o pessoal está dando feedback aí de que está conseguindo visualizar e me ouvir. Então a gente pode começar sem problemas aí o webinar. Bom, então o webinar de hoje vai ser aí sobre o objeto grid, né? E a gente vai cobrir aí, né? Então primeiro a gente vai fazer uma pequena introdução sobre o Windows Soft. E depois a gente vai falar aí do grid, né? Então, o grid ele tem lá a fonte de dados dele, que a gente tem, né? Um texto como fonte, uma tag do tipo classe e banco de dados, né? Então, a gente vai estar dando uma olhada nessas três configurações aí para o objeto grid. E também depois eu vou mostrar, né, que esse grid pode ser visualizado aí no SMA, né? Desde que o browser tenha ali HTML5. Bom, então uma pequena introdução, né, sobre o Windows Soft, que ele é uma ferramenta aí fácil de ser utilizada e bastante poderosa, né? E ela é voltada aí, né, para softwares, né, de escada, para IHMs, para computadores em gerais, painéis industriais, dispositivos embedded, né, dispositivos em gerais. E você consegue fazer isso de uma maneira bem simples aí, né, usando a nossa ferramenta. E você pode, né, desenvolver aí a sua aplicação em um único local, um único computador, e você pode acabar utilizando essa aplicação em vários locais diferentes, com vários sistemas operacionais diferentes, né? Então você pode desenvolver no seu próprio computador e rodar no seu Windows mesmo. Você pode fazer isso no Windows Server, ou então você pode enviar essa mesma aplicação para uma IHM, ou então para o seu Raspberry, lá onde está rodando o Linux. Então, a gente tem tudo isso aí, né, dentro da ferramenta do Windows Soft. Bom, então o Windows Soft, ele tem aí, né, o que a gente costuma estar sempre falando, né, que é a portabilidade, a mobilidade e a interoperabilidade, né? E o que isso significa? Então, a portabilidade seria referente a onde você vai estar executando o seu projeto. Então, pode ser no Windows, pode ser em sistemas embedded aqui, né? E a gente também tem a opção aí do Linux, né? Que a gente já fez vários webinários, vários vídeos referentes a isso. Então, a gente tem essa portabilidade de estar executando o projeto, né, em qualquer sistema operacional, aí, em qualquer local. Mobilidade seria referente ao acesso, à visualização dessas informações. Então, eu posso acessar, né, essas máquinas aqui, utilizando o Security Viewer, que é um acesso direto, o WebThing Client, que também é um acesso aí que a gente faz pelo Internet Explorer, e a tecnologia mais recente aí que a gente tem, né, que é o SMA, que a gente consegue acessar esses dispositivos aí através, né, de um navegador independente do sistema, desde que ele tenha aí o HTML5, né? E interoperabilidade é referente aí à parte de comunicação, de acesso aos dados, né, que a gente tem. Então, a gente sempre está pensando nisso, desenvolvendo cada vez mais drivers para poder fazer aí a comunicação com esses dados. E aí a gente também tem algumas outras ferramentas para armazenar essas informações em banco de dados, utilizar drivers aqui como o MQTT para fazer aí salvar esses valores em nuvem, acessar dispositivos de IoT, né? Então, cada vez mais a gente também vem trabalhando nessa parte de interoperabilidade. E tudo isso daqui, né,
essas três opções aqui, todas essas plataformas, fazem com que a gente tenha uma maior produtividade, tenha um produto aí, né, que seja de confiança e, obviamente, sempre levando aí a segurança, né, quando a gente está desenvolvendo aí os projetos. Então, na portabilidade é o que eu havia comentado, né, você vai desenvolver o seu projeto em um único local e você pode estar executando aí ele em diversos locais, né? Então a gente tem o que a gente chama de full runtime, que é rodar no próprio Windows. Então pode ser o Windows 10, 8, Windows 7, Windows Servers aqui, né? Então 2008, 2012, 2016 tem essa opção aqui. A gente tem a parte aí dos embedded, né? Então a gente tem a opção de rodar aí o Windsoft no Windows IoT, Windows Embedded, Compact aqui. E a gente também tem a opção, né, de rodar o Windsoft no Linux, né, VxWorks aqui, utilizando o que a gente chama de IoT View. A mobilidade são os clientes, então o ThinClient, que é o que a gente acessa aqui, né, pelo Windows, utilizando o Internet Explorer, e utiliza aí a tecnologia de ActiveX para fazer esse acesso. O Security Viewer também está preso aí, né, ao Windows, e aí a gente executa aí, né, uma configuração que a gente executa, acaba instalando aí do próprio Windsoft e acessa a aplicação diretamente, utilizando também a tecnologia de ActiveX. E o SMA, ele é a plataforma agnóstica, né, que a gente chama, que você pode fazer o acesso de qualquer sistema operacional, né? Então pode ser Windows, Android, iOS, Linux, e você vai poder acessar de qualquer navegador, né? Internet Explorer, Chrome, Safari, desde que eles tenham aqui, né, a tecnologia que a gente usa, que é o HTML5. Bom, então isso foi só uma pequena introdução aí sobre o Windsoft, né? Sobre o produto. E a gente vai focar aqui, então, nesse webinar sobre o grid. Então, o que é o grid, né? O grid é um objeto, ele está aqui, né, na direita, ele é um objeto que te permite ler e escrever dados, né, num formato tabular. E aí você pode ler de diferentes fontes de dados aí, né, que você pode configurar dentro dele. Então, ele vai mostrar as suas informações, os seus dados, né, num formato de uma tabela aqui, né, com linhas e colunas. E aí a gente utiliza bastante ele para visualizar ou escrever, né, as informações em arquivos CSV, né, que são arquivos separados por vírgula aí, interagir com tags do tipo classe, pegar informações aí do banco de dados, né, e a gente acaba também utilizando, dependendo da aplicação do projeto que a gente tem, para visualização aí de receitas, parâmetros de receitas, a gente pode estar utilizando isso. E eu vou começar mostrando aqui como que a gente faz para acessar as informações de um arquivo de texto. Então a gente pode ler e escrever, né, em um arquivo de texto específico. A gente tem a opção ali de checkbox e de imagem para estar visualizando as informações. Então, além da gente estar visualizando uma string ali, um valor, a gente também pode mostrar isso em um checkbox ou em uma imagem, né? E aí, basicamente, na configuração, a gente tem o arquivo, né? A gente vai apontar para esse arquivo que a gente está lendo, e esse arquivo vai ter um delimitador para separar aí as colunas, né? Então, o meu delimitador pode ser o tab, pode ser espaço, pode ser o ponto e vírgula, pode ser a vírgula, né? Ou qualquer outro caractere, desde que eu configure ele aqui. E também, se eu quiser, dependendo do meu projeto, da minha aplicação, eu posso configurar ele para ser ali apenas de leitura, né? Então, o usuário vai tentar escrever, não vai conseguir editar o meu arquivo original. Bom, então como que a gente configura isso aí no Windsoft, né? Então vou vir aqui para o Windsoft. Então eu criei aqui um projeto novo para o webinar, né? Então aqui o webinar agosto, pode ver que ele está limpo, não tem nada de telas. Também não possui nenhuma tag aqui, né?
e a gente vai estar configurando aí esse projeto. Então, primeiro de tudo, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui, ó, eu tenho a pasta da minha aplicação, né, a pasta do meu projeto. Eu vou criar um arquivo de texto aqui. Então, eu vou vir aqui, New, Text Document, e eu vou colocar aqui, ó, um OII, vai ser o nome do meu arquivo, né, OI.txt. Então, vamos supor que eu vou estar configurando aí algumas informações aí de uma máquina. Então, eu vou ter lá a minha máquina A, e ela vai ter os parâmetros ali de 1 e 2, por exemplo. Vamos colocar aqui, na verdade, 11 e 22. Vou ter a minha máquina B, que ela tem ali o tempo. Então, vamos supor que esse primeiro tempo é o tempo de uptime e o segundo é o downtime, né? O tempo que a máquina ficou ligada e desligada. E aí, aqui eu vou colocar um machine C, né? Minha máquina C, 5566. Então, aqui esses valores são fictícios aí, só para mostrar, né, que a gente tem diferentes valores, diferentes colunas. Então, o meu delimitador aqui está sendo vírgula, né? Sempre que eu estou passando de um parâmetro para o outro, eu estou usando vírgula. Então, eu tenho o nome da minha máquina, o tempo de ligado aqui e o tempo de desligado, né? O uptime e o downtime. E aí eu tenho aqui mais 3 colunas. Então, eu vou salvar isso daqui. Beleza, salvei as alterações. E agora eu vou voltar para o InSoft e fazer a configuração do meu arquivo. Então, vou vir aqui, inserir uma nova tela e vou inserir o grid, né? Então, vou vir aqui em gráficos. Eu tenho aqui o grid, vou inserir ele na tela aqui. E aí, se a gente der um duplo clique, né, nesse objeto, a gente vai abrir as propriedades. E aí, aqui a gente tem a fonte de dados, né, que eu comentei. Então, a gente tem um arquivo de texto, uma tag classe, né, do tipo classe, e banco de dados. No nosso caso, a gente vai estar apontando para um arquivo de texto. Então, vou selecionar aqui arquivo de texto. Na configuração de banco de dados, eu tenho que apontar para o arquivo que eu vou estar lendo as informações. Então, vou clicar aqui. Vamos apontar para a pasta do meu projeto, que é o Webinar Agosto. E eu tenho aqui o meu arquivo de texto OII.txt. E o meu separador, né, é a vírgula. Então, vou deixar selecionado aqui. Poderia ser o tab, poderia ser espaço, ponto e vírgula, né? Mas no meu caso aqui é a vírgula. Dei OK, beleza. E aí agora eu tenho que configurar as colunas. Então, o que são as colunas, né? São simplesmente a etiqueta, né? O nome que a gente vai dar para as colunas que a gente vai estar mostrando desse objeto. Então, o meu primeiro era ali o nome da máquina. E aqui é simplesmente um texto, pessoal, que a gente vai estar mostrando, né? Aqui. Então, esse daqui vai ser o tempo ligado e o tempo desligado. Essa primeira etiqueta vai ser um texto, né? A gente vai estar recebendo o nome. Mas esses outros 2 campos vão receber aí, né, valores numéricos. Tempo de ligado e desligado. E aqui, pessoal, a gente tem a opção de entrada. Essa opção de entrada significa que o usuário vai poder clicar naquele determinado campo e mudar o valor, né? No caso das máquinas, dos nomes ali, eu não vou querer mudar, mas no caso de tempo ligado e desligado, eu vou poder editar os valores. Então, vou vir aqui, salvei aí, né, as configurações, vou salvar aqui a minha tela. Então, vou chamar aqui minha tela de main, fechar aqui, definir como inicial e vou executar a aplicação. Então, quando eu executei aqui, o que aconteceu? Ele me trouxe aqui algumas informações. Então, o nome da máquina, né, o machine A, B e C, e o tempo desligado, 11, 22, 33, 44, 55, 66, que é a mesma informação que a gente tem lá no nosso arquivo de texto, né? Então, o grid, ele está lendo essas informações e mostrando isso para a gente. Se eu quiser, eu posso vir aqui, ó, e editar esse valor. Então, 22, não, eu quero 1, 2, 3, 4, 5. E quando eu aperto o Enter,
né, para salvar isso daí, o Windsoft vai pegar esse valor e escrever lá no meu arquivo de texto. Então agora se eu abrir aqui o meu arquivo de texto, ó, ao invés de 22, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a gente pode utilizar o grid para ler e escrever as informações em um arquivo de texto. E nessa coluna, como eu tirei lá, né, para poder editar, se eu tentar clicar aqui, né, para modificar o valor, eu não consigo, né? Só consigo nesses outros campos aqui. E quando a gente faz isso, pessoal, o que que acontece? A gente não está salvando esses valores, né, essas informações em tags. Então, isso daqui está dentro da memória, né, desse objeto. Mas a gente pode, com simples configurações aí, né, pegar esses valores e trazer esses valores para as tags, né, bem simples aí. E como que a gente poderia fazer isso? Então, a gente tem duas opções. Aqui no avançado, seria aqui valores selecionados. A gente colocaria uma tag do tipo array aqui, né, uma tag com vetor. E aí, baseado na linha que está selecionada, ele retorna, né, os valores da linha que está selecionada para as tags. Cada coluna vai ser um vetor aí dessa tag. Ou então a gente tem a opção aqui, ó, de receber isso daí dentro de uma tag do tipo classe, né? Que é o que a gente vai estar fazendo aqui no webinar. Então, primeiro de tudo, eu vou adicionar uma classe. Então, a classe vai se chamar OII. E aqui eu vou configurar os membros que eu quero ter, né, dentro dessa classe. Então, eu quero ter o nome da máquina, a máquina, né? O tempo ligado vai ser o uptime e o downtime, que vai ser o tempo desligado. Esses dois valores aqui podem ser do tipo inteiro, né? Mas esse primeiro aqui, do tipo string. Vou salvar e vou inserir uma tag aí, né? Que vai ser o COII, que vai ser do tipo OII, né? Dessa classe que eu criei anteriormente. E aí a gente pode salvar essa informação aí utilizando o grid, né? Então aqui na tag eu vou apontar para a minha classe, para a tag que eu acabei de criar. Então seria o COII. E aí o que acontece aqui, né? Eu tenho que fazer esse disparo. Então eu vou carregar os valores para o meu grid e eu só vou enviar essas informações para a minha tag quando eu efetuar um disparo. Então eu vou vir aqui e vou colocar um disparo grid. Vou criar uma nova tag aí, do tipo booleana, e aí eu vou usar ela para disparo, né? Sempre que a gente altera o valor da tag configurada aqui, ele dá um disparo, pega as informações do grid e joga essas informações para a tag que eu configurei aqui. Beleza? E aí eu vou ter que fazer aqui, então, acabei clicando aqui, um botão para fazer o toggle, né? Para recarregar aí o grid, né? Então eu vou vir aqui, pode ser o tag toggle mesmo, da minha tag disparo grid. E aí para eu poder visualizar essas informações, pessoal, eu poderia vir aqui, colocar uns objetos de texto ou retângulos e visualizar essa informação aí na minha classe. Mas eu vou acabar utilizando o grid para poder visualizar essas informações também. Então eu vou copiar esse cara aqui. E aí, pessoal, ao invés de apontar para um arquivo de texto, eu vou apontar para uma tag do tipo classe. Então ele me pergunta qual que é a minha tag, vai ser o COII. Ele pergunta o número de itens que a gente tem, então a quantidade de membros que a gente tem para aquela classe. No caso são 3. Vou dar um OK. E aí nas colunas a gente tem que configurar a etiqueta, que é o texto que vai aparecer aqui em cima no nosso objeto. E o membro é o quê? É o nome dos membros que a gente tem dentro da nossa classe. Então aqui
Esse daqui vai ser o machine. Esse é o uptime. E esse é o downtime. E vou dar um OK aqui. Então aqui, pessoal, o que que acontece, né? Vamos apagar isso daqui. O que que acontece? Eu estou utilizando o grid aqui para ler as informações de uma tag do tipo classe. E aqui eu estou lendo essas informações de um arquivo de texto. Então, um grid, né, vai ter o funcionamento separado do outro. Eu só estou reaproveitando o grid para a gente também visualizar como que é a configuração do grid, né, quando a gente utiliza uma tag do tipo classe. Então, quando eu estiver no meu projeto aqui, que eu quero ler as informações para uma classe, né, não necessariamente eu vou ter que mostrar isso daqui em um outro grid, né? Como eu comentei, eu poderia vir aqui na minha tela, simplesmente mostrar aqui, né? Então, eu tenho o COII.machine, por exemplo. Então, se eu quisesse mostrar as informações, eu poderia mostrar a informação em um retângulo, né? Não necessariamente eu precise de um outro grid para mostrar essa informação. Bom, mas tudo bem, vamos lá. Vamos salvar aqui e eu vou executar de novo a aplicação. E aí o que que acontece, né? Então eu tenho aqui o nome da minha máquina, né? Que eu estou lendo aí do meu arquivo de texto. E se eu der um reload, o que que vai acontecer? Eu vou pegar, na verdade esse reload não, vamos mudar aqui o nome. Vou mudar para disparo grid. Disparo grid. E aí quando eu clicar aqui, o que que vai acontecer? Eu vou pegar as informações desse meu grid e jogar essas informações para a minha tag classe, né? Então, quando eu clicar aqui, vamos ver, parece que deu algum problema. COI, avançado eu tenho COI e eu disparo o grid, ok? Disparo o grid e aqui eu tenho o COI, número de itens 3. Machine, uptime e downtime, tá tudo certo. Vamos conferir aqui. Time, downtime, beleza. E no avançado eu não tenho nada configurado aqui. Ele deveria estar funcionando. Vamos ver de novo. Parece que ele não está funcionando. Deixa eu fechar o arquivo. Bom, deixa eu dar uma olhada, porque eu fiz isso antes do webinar e estava funcionando. Vou até abrir aqui. A mesma configuração. Aqui em avançado. Se eu executar aqui, ele vai estar funcionando. Vamos dar uma olhada. Então aqui ele está trazendo, por algum motivo, na aplicação que eu criei agora, eu não estou conseguindo fazer isso. A mesma configuração. COI, trigger grid, tag toggle. Aqui eu tenho a minha tag e as colunas. Bom, deixa eu ver. Bom, mas deu para entender como que é o funcionamento aí. Deve ser alguma coisa que eu estou esquecendo e
Aqui talvez ele não está com a entrada habilitada, vamos ver se pode ser isso. Não. C ou I. Número de itens 3. Tag classe. Colunas. Por algum motivo ele não está me trazendo quando eu estou fazendo disparo aqui. Machine, uptime, downtime. Nas colunas, machine, uptime, downtime. Esse daqui é texto, numérico e numérico. Aqui está em branco, branco também. Aqui os outros valores eu estou trazendo, só não estou conseguindo trazer a string. Vamos ver se eu estou trazendo esses outros valores mesmo. Na verdade ele não está trazendo nenhum valor. Agora o porquê. Vamos ver. Se houve disparo. Bom, mas deu para entender algo. Eu devo estar esquecendo alguma configuração, pessoal, mas aqui, nesse outro projeto, eu tenho a mesma configuração. Então, só para mostrar para vocês, aqui arquivo de texto, apontando para o OII, e as colunas aqui, né? No caso, está name, valor 1, valor 2. E no avançado eu estou apontando para a tag COI e usando o trigger do grid aqui, né? Aqui eu estou fazendo um tag toggle. E aqui eu tenho a configuração tag classe, a minha configuração COI com 3 itens aqui. E a coluna, eu acho que eu já sei o que está errado. Vamos ver. E aí quando eu executo isso daqui, e dou um trigger, ele está trazendo o valor para cá, né? Esse valor aqui. COI. E aí, por algum motivo aqui nessa aplicação eu não estou conseguindo trazer para cá. Mas, enfim, vocês entenderam aí o conceito, né? Depois eu preciso dar uma olhada no que eu acabei configurando errado aqui. Vamos... e ele não está trazendo. Bom, mas
vocês entenderam aí qual que é o conceito. Depois eu preciso dar uma olhada, ver como é que está configurado o meu arquivo direitinho para fazer isso daí. Bom, e aí, pessoal, aqui também o que, que a gente consegue fazer? Nas colunas, eu consigo mudar o tipo para figura. Então, aqui na pasta da minha aplicação, eu tenho duas imagens, que é o bad e o good, né? Então, se eu vier aqui nesse meu arquivo de texto e mudar essa última coluna, mudar aqui para o nome da imagem, então vou ter ali good, bad e good. Vou parar a aplicação aqui. Se eu salvar isso, o que, que vai acontecer? Quando eu mandar executar, ele vai substituir aquilo pela imagem, né? Então tem o bad, na verdade está invertido a minha imagem, bad com good, mas ele vai pegar o nome, né, do meu arquivo e vai substituir pela imagem, né, quando eu estiver visualizando aqui dentro do objeto. E eu também posso vir aqui e posso mudar isso daqui para checkbox, né? Então posso vir aqui, colocar caixa de seleção, e aí no meu arquivo, se eu tiver nessa coluna, por exemplo, 0, 1 e 0, por exemplo, e eu executar, eu vou estar vendo aqui isso, né, como um checkbox, e eu posso clicar aqui e mudar o valor, né, dessas colunas. E se eu for lá naquele meu objeto, eu vou ver que ele mudou, né, conforme que eu tenho dentro desses checkbox aí. Vou parar aqui o projeto. E agora a gente tem aí, a gente usou aqui, né, como arquivo de texto, a gente tem aqui como arquivos de classe, né, e a gente tem aqui a fonte aí de dados como banco de dados, né. Então a gente vai poder configurar uma conexão e apontar para uma determinada tabela aí, né. Então, antes de começar essa configuração, eu tenho aqui, eu criei um banco de dados novo, então chama-se aqui webinar agosto, ele não tem nenhuma tabela aqui dentro, e a gente vai estar fazendo a configuração aí, apontando para esse cara, né? Então, primeiro eu vou vir aqui em projeto opções, fazer uma conexão de banco de dados padrão, então aqui no caso eu estou utilizando o SQL, e o meu é o local SQL Express. Eu tenho aqui o meu usuário e senha. E aqui eu vou apontar, né, para um servidor dentro do meu banco de dados, que no caso é o webinar de agosto. Então, conexão aí certinha. E o que, que a gente vai fazer? A gente vai criar um grid, um trend, né, para salvar as informações no banco de dados. Então, vou estar apontando aqui para a configuração primária que eu fiz, para a tabela trend 001 que ele vai criar automaticamente. E aí, eu vou estar armazenando o valor aí de uma tag do tipo real. E essa tag aí, né, vai ser a minha tag de temperatura. E para simular o valor dessa tag, eu vou criar aqui um script. Então, aqui eu tenho um script que vai estar rodando o tempo inteiro, que eu vou fazer aí que a minha tag de temperatura vai ser igual ao rand vezes 100. O que, que é esse rand? O rand ele vai gerar um valor aleatório entre 0 e 1, né?
E aí a gente vai estar multiplicando por 100 para ter esse valor entre 0 e 100. E aí, de tempos em tempos, como vai estar executando sempre aqui, né, eu vou estar passando dentro desse script e vou estar jogando um valor aleatório para a minha tag de temperatura. E aí aqui na minha tarefa de tendência, eu vou estar salvando a cada segundo, né, o valor dessa temperatura no meu banco de dados. Certo? Então, eu vou executar aqui, primeiramente. E aí, conforme eu estou executando aqui, eu estou salvando as informações lá no meu banco de dados, né? Então, se eu der um refresh aqui, eu vou ver que agora eu tenho a tabela Trend 001. E essa tabela, a gente está salvando alguns valores, né? Então, eu tenho aqui o timestamp, que é a hora que ele salvou aquela informação. E na temperatura, eu tenho o valor da minha tag, né? E aí, o que a gente vai fazer, então? A gente vai adicionar um grid na nossa tela. E aqui na fonte de dados, a gente vai mudar para banco de dados, né? Na configuração, a gente vai estar utilizando aqui a conexão primária que a gente fez e vou estar apontando para a minha tabela aqui de Trend 001. E nas colunas eu tenho que configurar a etiqueta, que é simplesmente o texto que eu vou estar mostrando ali no nome da coluna. E aqui no campo é o nome das colunas que eu tenho no meu banco de dados. Então eu tenho ali o time underline stamp. E na temperatura eu tenho a temperatura, né? Esse valor aqui é data e hora e esse valor aqui é numérico, né? E aí quando a gente fizer isso, a gente vai estar visualizando essas informações dentro do nosso grid. Então eu vou executar aqui. E note, né, que agora a gente está trazendo essas informações para dentro do grid. De onde são essas informações, né? É lá do banco de dados que a gente está apontando. Então a gente está trazendo essas informações para a nossa tela aqui, né, utilizando o objeto de grid. E aí, quando a gente está utilizando o banco de dados, né, como fonte, o que o Windows está fazendo, né? Ele está criando um SQL statement, né? No caso, um select do grid. Então, ele faz um select das colunas que a gente tem aqui, desse campo, né? Dentro das colunas, from da tabela. Qual tabela? A tabela que a gente configurou aqui dentro. Então, no nosso caso, a gente tem um select from aqui dentro, né? Então, select essas duas colunas, timestamp e temperatura, from está dentro da configuração de banco de dados da tabela Trend 001, né? Então, esse select é uma configuração aí, né, da linguagem aí de SQL. E caso você não tenha muito conhecimento, a gente tem um site aqui que a gente utiliza bastante, recomenda para quem está começando, é esse W3 Schools, né? Então ele mostra aí como que se faz um select. Então você faz um select das colunas from a tabela, né? Então aqui eu cliquei no link para mostrar para vocês. Então aqui ó, a gente faz um select das colunas from o nome da tabela. E o Windows Soft faz isso, né, dentro dessas configurações. Ele faz um select dessas duas colunas e dessa tabela aqui. Então o SQL, o Windows monta esse SQL statement, né, dentro dele. E essa é a configuração mais simples, né, que a gente pode ter.
Por quê? Porque no select a gente tem algumas informações, alguns parâmetros a mais que a gente pode passar. Então a gente tem o select das colunas de uma determinada tabela, só que a gente pode criar uma condição where. Então o resultado que a gente vai ter, né, vai atender, né, as condições dentro desse where. E também a gente pode fazer um select diferente aqui, né? Então a gente pode pegar a média ou então o mínimo, o máximo de um determinado valor, né, de uma determinada coluna. Para fazer isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desabilitar os delimitadores, né, na configuração avançada do banco de dados. Então, primeiramente, eu vou vir aqui, vou copiar esse grid. Vou vir aqui em configuração de banco de dados, vou tirar para usar o padrão do projeto, porque agora eu estou criando uma instância separada de conexão, só que já está configurada. E eu posso vir aqui em avançado e desabilitar os delimitadores para esse objeto. E aí aqui, na minha coluna, eu posso colocar minha condição de where. Então, posso pôr aqui, select from trend 001, né, where temperatura maior ou igual a 50. Então, os resultados que eu vou trazer para esse grid vai atender ali a minha condição de where que eu fiz dentro da configuração do meu grid, né? Então, agora, se vocês repararem, né, as informações desses dois grids são diferentes. Por quê? Porque esse meu grid só está trazendo os campos, né, as linhas, os resultados, onde, né, where a temperatura é maior do que 50. Então, a gente pode desabilitar os delimitadores e trabalhar com algumas opções mais avançadas aí, né, dentro da configuração do grid. E aí aqui eu vou mostrar uma outra configuração que a gente pode fazer, né, vou mostrar aqui para vocês, que a gente pode ir muito além, né, quando a gente está utilizando aí essa parte sem os delimitadores, né, e configuração de colunas e tabelas. O que a gente vai fazer? A gente vai trazer algumas informações, né? Então a gente tem uma configuração aí de SQL, que é esse group by, né, que ele faz um agrupamento aí das informações. E aí a gente vai estar sempre fazendo essa configuração aí para mostrar os diferentes resultados que a gente pode ter. Então a gente vai estar fazendo o quê? O trend 001, né, a tabela que a gente vai estar apontando, e a gente vai colocar uma tag aqui, group by. E aí depois a gente vai pôr 3 botões, vai editar esse group by, e a gente vai ver que ele vai retornar valores diferentes para a gente, né? E nas colunas a gente vai colocar esse min e esse AVG, né, que é a média aí da temperatura. Então é isso que a gente vai fazer nesse terceiro grid. Então aqui eu vou colocar, ao invés de ser aí o where já configurado, eu vou colocar o group by. Então uma tag aí do InSoft que eu vou criar, né? Nas colunas eu vou pôr aqui min do timestamp e o AVG da temperatura. Então tudo isso são configurações de SQL, né, que a gente pode fazer. E a gente está fazendo isso dentro do grid, né? E aí no avançado eu preciso ter aqui um recarregar para o meu grid. Vai ser aí. Na verdade, deixa eu criar como está no slide, que eu tenho ali ele como reload. Então vou criar isso daqui. Beleza. E aí eu vou criar os 3 botões para alterar essa condição, né? Então vou ter aqui o primeiro botão, vai estar vazio. Minuto. E hora.
Então, no nosso slide, se a gente der uma olhada aqui, a gente está fazendo um group by vazio, então ele vai me retornar, né, tudo que eu tenho aí no meu banco de dados. Eu tenho um group by date part, esse N é por minutos, então vou estar agrupando aí as informações de data pelos minutos. E quando eu tenho HH, eu estou fazendo um agrupamento pela hora, né? E aí, no meu select, eu estou fazendo trend, group by, né? Então, esse group by vai ser substituído pelo valor da tag quando eu clicar nos botões. Aqui, para facilitar, eu só vou copiar os comandos, então já tenho isso aqui. Vou vir aqui nos comandos desses botões. Vamos verificar, a minha tag ainda não existe, né? Eu não tinha criado ela ainda. Beleza. Então esse vai ser o group by vazio. Esse vai ser aqui pelo minuto. E esse daqui vai ser pela hora. Então, conforme eu clico no botão aqui, né, e altero o valor dessa tag group by, eu vou estar alterando, né, as informações que eu visualizo no grid. Então, aqui, quando eu tenho ele vazio, ele está me trazendo essa única linha. Quando eu tenho aqui em minuto, ele fez o agrupamento aí por minuto, está me trazendo outras informações. E quando eu faço por hora, ele também está me trazendo essa informação aqui por hora. Então, conforme eu faço aí, né, eu altero essas informações, esse group by, ele está me mostrando aí, né, então, diferentes informações baseado nas configurações que a gente fez aqui dentro. E aí a gente alterou ali as colunas e a gente também alterou aqui, né, de onde a gente está fazendo o select, né, da tabela que a gente está apontando. Então, salvar isso daqui. E aí, pessoal, no final aqui, o que a gente tem? A gente pode visualizar aí o nosso grid, né, no SMA. Então, a gente tem que ter aí um browser, né, que suporte HTML5 e o grid ele tem que ter, né, a fonte de dados como sendo o banco de dados, né? Então, se a gente for visualizar isso daqui no SMA, esse grid aqui que a gente tem configurado como texto, o outro grid que a gente tinha aqui como classe não vão funcionar, né? A gente só pode fazer aí com o grid em fonte de dados quando a gente está visualizando no SMA. Então, como que a gente faz para visualizar isso? Primeiro a gente vai configurar o SMA aqui. Então, vamos ver se está tudo certinho. Basicamente, a gente tem que vir aqui, ver se ele está habilitado. Beleza. A gente vai salvar isso daqui. Beleza. Depois a gente vem aqui no ícone do Indosoft, publicar, e salva tudo como HTML. A gente habilita um módulo de TCP/IP. Ele fala que a gente não tem a configuração aí, né, de sistema de segurança, mas aí a gente pode dar um OK sem problema nenhum. E aí a gente faz o que, né? Eu já tenho o meu IIS instalado com o SMA, então a gente precisa ter isso, né? Só para mostrar para vocês aqui que eu tenho ele instalado no meu computador e que ele está rodando. Então aqui a gente tem o meu website default e eu tenho aqui o SMA, né, que é esse IWS 80 e o MA. Então ele está rodando aqui. E quando a gente tem isso, publicou as telas como HTML e manda rodar o InSoft, a gente pode acessar essa aplicação pelo navegador, né? E aí pode ser qualquer navegador que suporte o HTML5. Então aqui eu vou estar apontando para a minha própria máquina.
E a tela que eu vou estar abrindo, né, é a minha tela main. Então, vou clicar aqui. Ele vai estar carregando. Então, aqui eu estou apontando para o IP da minha máquina, IWS8, que é o site. Abrir a tela index, apontando para a minha tela de main. Eu não tenho nenhum usuário configurado, então posso dar next. E aí, pessoal, como eu comentei, a gente pode visualizar o grid, né, que tem aí a fonte de dados configurada como banco de dados, né? Então, se vocês repararem aqui, esse primeiro grid que eu tinha configurado, né, como banco de dados, eu consigo visualizar as informações dele dentro aí, né, do SMA. E aí, por enquanto, ele não permite, né, que a gente tenha lá os delimitadores desabilitados, que a gente altere lá aqueles campos de coluna e da tabela, né? Então, se a gente tiver alguma configuração aqui nas colunas ou alguma configuração aqui na tabela, ele também não aceita por enquanto, né? Ele só vai aceitar se ele tiver dessa maneira aqui, né? Conforme a gente configurou anteriormente. E aí a gente pode estar visualizando isso daqui, né, dentro do SMA. Então, o grid, né, já é suportado aí dentro do SMA. Beleza? Bom, e aí, pessoal, aqui depois, se vocês tiverem interesse, a gente tem um webinar aí, que esse webinar está em inglês, né? Está dentro do nosso website. Um webinar na qual a gente utiliza o grid, né, para fazer aí o controle de uma receita, né? Então é bastante interessante. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada, vocês podem procurar aí por esse outro webinar, beleza? Alguém tem alguma pergunta? A gente tem a sessão aí de perguntas e respostas. Se alguém tiver alguma dúvida, pode enviar para a gente. Esse webinar, pessoal, está sendo gravado, tá? Então, depois se vocês perderem algum passo, quiserem rever, vai estar no nosso website dentro de alguns dias. Bom, por enquanto, nenhuma dúvida. Aqui eu vou deixar para vocês, né, como entrar em contato com a Indusoft. Então, aqui no Brasil, se vocês tiverem alguma dúvida aí, informações em geral, licença, a gente tem aqui o e-mail do info@indusoft.com.br. Para suporte, mesmo aqui no Brasil, a gente usa o link em inglês, né? Então é suporte em inglês, @indusoft.com apenas. A gente tem um website, que é o www.indusoft.com.br, e lá no nosso site a gente tem uma parte de chat. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, aqui na parte de cima, né, a gente tem o chat. Você pode clicar aqui e entrar em contato com o pessoal do suporte através do chat. Ou então, por telefone aqui no Brasil, né, a gente tem o 11, DDD 11, 3293-9139, né, o telefone. Você pode entrar em contato com a gente para dúvidas aí referentes à licença, dúvidas em gerais, ou para o suporte, né, é o mesmo telefone aqui. Beleza? Bom, acho que ninguém tem nenhuma outra dúvida. Ninguém mandou mais nada aqui no chat, no QA. Bom, pessoal, queria agradecer aí a participação de todos. Espero que tenham achado esse vídeo informativo e tenham um bom dia.